Eu estava um dia, numa segunda-feira, lá em Vitória, no gabinete pastoral, quando entrou um senhor, bateu a porta, aliás, e disse: eu posso falar com o senhor? Eu falei: claro que pode. E ele se apresentou e disse: eu me chamo Ricardo, e eu estive aqui na igreja ontem, no domingo. Eu disse para ele: você é muito bem-vindo, Ricardo, é um privilégio ter você aqui. E ele olhou para mim e disse: mas eu não vim participar do culto. Eu perguntei: mas então você veio fazer o quê? E ele disse: eu era um assaltante, eu vim aqui ontem roubar um carro. E eu perguntei: mas o que é que houve? Os carros ficavam estacionados na rua, em frente ao templo. Ele me disse: enquanto eu estava lá olhando os carros, que carro eu ia levar, eu escutei uma música que saía de dentro do templo. E eu fui atraído irresistivelmente. E do jeito que eu estava, com meu revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei, uma força maior do que a minha me impactou. E eu fui tomado de uma profunda convicção de pecado. As lágrimas arrebentaram os meus olhos. Aquela palavra entrou no meu coração como uma espada poderosa. E eu reconheci o meu pecado e eu me rendi aos pés do Salvador. Fui para casa chorando ontem à noite. Quando eu cheguei em casa, a minha mulher me perguntou: Ricardo, quem te machucou? Alguém feriu você? E eu respondi para ela ontem: pastor, não, mulher, aquele homem que você conhecia morreu. Hoje eu sou um outro homem, eu sou uma nova criatura. Jesus salvou a minha vida. Deus chama. John Newton foi salvo no porão do seu navio, numa tempestade terrível. Ele, que era um homem carrasco, cruel, que comercializava escravos, trazendo-os da África, vendendo-os na América, e ali, naquele desespero de uma tempestade, ele clama aos céus, e o Senhor o socorre, e ele é convertido, para escrever depois o magnífico hino, Maravilhosa Graça. Ele chama aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E Paulo vai falar agora do terceiro elo, do quarto elo desta corrente da graça, quando diz assim: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Note você que há uma sequência lógica: conheceu de antemão, predestinou, chamou, agora justificou. Posso lhes dizer que aqui está o coração da Bíblia. Se você não entender justificação, você vai viver uma vida cristã insegura. Eu estava dando uma palestra semana passada e eu fiz essa pergunta para a pessoa que me convidou: você tem certeza da sua salvação? E a pessoa disse: não, acho que não é possível ter isso. E aí ele disse assim: eu sou arminiano. Eu disse: vamos pensar fora da caixa, vamos pensar fora da nomenclatura, vamos deixar que a Bíblia fale, vamos ouvir a voz da Escritura. E aí eu perguntei para ele assim: o que é justificação? O que é justificação? O que significa você dizer: eu fui justificado? O que significa isso? Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. A Bíblia diz que todos nós vamos ter que um dia comparecer perante o tribunal de Deus, para dar conta da nossa vida. A Bíblia diz que no dia do juízo, os livros serão abertos, e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nesses livros. Mas a Bíblia diz mais que não tem, dessas pessoas que hão de comparecer a esse tribunal, nenhuma pessoa justa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Mas a Bíblia diz que quando esses livros forem abertos, teremos elementos lá que hão de ser contra nós, elaborar contra nós, e se levantar como testemunhas contra nós. Por exemplo, as nossas palavras. Vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Quem passa nesse pente fino? Você já xingou alguma vez? Já? Já contou piada imoral alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez?
Já perdeu o controle emocional alguma vez? Já contou uma mentirinha alguma vez? Eu pergunto a você, quem passa nesse critério rigoroso? Ninguém. Mas a Bíblia diz que nós vamos dar conta pelas nossas obras, o que você fez. Seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seu vizinho não viu, seu pastor não viu, sua igreja não viu, a lei não viu. Deus estava lá. Quem de nós receberia o carimbo inocente ou justo diante desse critério? Ninguém. Mas nós vamos dar conta também pelas nossas omissões. A Bíblia diz: se você sabe que deve fazer o bem e não faz, isso você está pecando. Quantas vezes nós não fazemos o mal, mas deixamos de fazer o bem? Quantas vezes você deixa de ajudar alguém quando você podia ajudar? E no dia do juízo, Jesus Cristo vai julgar as nações pelo pecado de omissão. Estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, estava forasteiro e não me abrigaste, estava doente e não fostes ver-me, prisioneiro e não fostes me ver. E aí você pode pensar, bom, mas eu não conhecia essas pessoas, e Jesus Cristo, todas as vezes que você deixa de fazer uma delas, a mim você deixa de fazer. Quem passa por esse pente fino do juízo de Deus? Ninguém, irmãos. Mas o que é mais grave, a Bíblia chega a dizer que você e eu vamos ser julgados no dia do juízo pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pelas nossas motivações. E preste atenção nisso: nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo. Você chega diante de um juiz e ele acusa: você está sentindo isso? Não, o senhor não pode me acusar disso, o senhor não está vendo meu coração. O senhor pode me julgar o que eu fiz, não o que eu senti, não o que eu pensei. Porque ninguém conhece o que você sente, o que você pensa, a não ser o próprio Deus. Eu não sei se vocês já leram a Bíblia nessa perspectiva, em Romanos capítulo 7. Paulo, quando está argumentando a questão do pecado, ele diz que foi o 10º mandamento do decálogo que deixou nele a convicção de que ele era pecador. Mas por quê? Porque os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos, que qualquer tribunal da terra pode olhar, legislar e julgar. Não terás outros deuses, não farás mais de cultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Qualquer pessoa olha e julga. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Quem vê cobiça? Só Deus. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e estar com o coração tomado de cobiça. Pois o tribunal de Deus julga foro íntimo. Quem escapa? Quem escapa? Você teria coragem de contar para todo mundo o que você pensou essa semana? Teria? Passou pela sua cabeça algumas coisas muito assim esquisitas? Você tem vergonha até de você mesmo? Se Deus vai nos julgar por esses critérios, e vai, quem escapa? E a resposta é absolutamente ninguém. Ninguém. Aí você pode até argumentar: bom, se o negócio é assim, então eu estou frito, então não tem saída para mim, então ninguém vai ser salvo, então é impossível ser salvo. E se você raciocinou dessa maneira, você está de parabéns, porque é exatamente assim. Impossível. Sabem por que é impossível, irmãos? Porque o critério para entrar no céu é ser perfeito. Vocês sabiam disso, claro. Gente imperfeita não pode entrar no céu. Se entrar um pecado no céu, o céu não é mais céu.
Deus expulsou do céu um anjo de luz por um pecado. Você acha que Ele deixaria você e eu entrarmos lá assim, com tantos, com milhares? Porque se você fosse uma pessoa extremamente boa, a pessoa melhor da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, da América do Sul, da América Latina, do planeta, você fosse a melhor pessoa do planeta, você ainda seria pecador, pecadora. Talvez você tenha argumente assim, bom, mas eu acho que não é justo, porque eu sou uma pessoa boa, faço muita coisa boa. Se eu botar na balança entre o que eu faço de bom e o que eu faço de ruim, eu acho que vai pesar mais o que eu faço de bem, porque eu sou uma pessoa boa, sou um bom filho, um bom pai, um bom patrão, um bom marido, um bom esposo, um bom pai, um bom crente, um bom cidadão. Eu tenho muita coisa boa na minha vida, é verdade, porém você tem também muita coisa que entristece a Deus, chamado pecado. E eu vou dizer mais, você só acha que você é uma pessoa boa, porque quando a gente vai se afastando da luz, afastando da luz, afastando da luz, a gente não vê as manchas da nossa vida. Mas quem pode comparecer diante daquele que é santo, 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 e bater no peito e dizer, eu sou uma pessoa boa? Impossível. Voltemos ao assunto então, justificação. Se você fizer 10 coisas boas e fizer uma coisa ruim, aquela coisa ruim estragou as 9 boas, as 10 boas. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Bom, eu espero que esse tipo de argumentação tenha levado à compreensão de todos nós, de que então nós estamos encurralados por nós mesmos. Não tem jeito. Eu não posso salvar a mim mesmo. Se você chegou a essa conclusão, então nós chegamos ao ponto central. É verdade, eu não posso salvar a mim mesmo. Mas aí entra a gloriosa verdade que o que eu não posso fazer, Deus fez por mim. De que maneira? Ele mandou o seu filho, seu único filho, ao mundo como seu substituto, como seu representante, como seu fiador. E a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, o próprio Deus Pai pegou os seus pecados, as suas mazelas, as suas iniquidades, as suas transgressões e lançou todas elas sobre o seu filho. De tal maneira que ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os seus pecados. E quando ele estava lá naquela cruz, ele pega esse escrito de dívida que era contra você, os seus pecados, anula-os, rasga-os, encrava-o na cruz e dá um brado, está pago, está consumado. Você que crê em mim agora está quites com a lei, está quites com a justiça, você aqui não deve mais nada. Em outras palavras, Deus não colocou na sua conta a sua dívida, Deus colocou a sua dívida na conta do seu filho, o seu filho lá na cruz pagou essa dívida, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue, e agora a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, Deus vai lá na sua conta, no tribunal do céu, e deposita toda a justiça do seu filho na sua conta. Por que isso? Porque justificação não é algo que Deus faz dentro de você, justificação é obra que Deus fez fora de você, lá no tribunal do céu. Justificação não é um processo, é um ato jurídico, legal, forense. Justificação não tem graus, não existe uma pessoa mais justificada do que outra. No momento que você creu no Senhor Jesus, você é declarado justo, nenhuma condenação a mais para você que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há possibilidade mais de você ser condenado. A pergunta de Paulo é essa: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Resposta: é Deus quem os justifica. Pensa comigo no Brasil, há pessoas que foram condenadas na primeira instância, o que acontece? Ela não é presa, aguarda a sentença da segunda instância, e a segunda instância dá também lá, não é presa, vai para a terceira instância. Ou o contrário, uma pessoa é condenada na primeira instância, ela apela para a segunda, apela para a terceira,
Apelar para a quarta? Quando a Bíblia diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, está querendo dizer o seguinte, não tem chance de apelação. Por quê? Porque o Supremo Juiz já diz que você está justificado. É o Supremo Pretório Divino que já disse, não tem mais culpa. Não tem mais alguém acima para apelar, para dizer, não, você é culpado, não. Aquele que está no máximo, no topo, está dizendo que não tem mais condenação aqui. Você foi declarado justo, porque a sua dívida já foi paga e a justiça daquele que é justo foi posta na sua conta. Paulo pergunta, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes que ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Eu fecho aqui. Está dizendo o seguinte, o justo morreu pelo injusto, e a justiça do justo foi colocada na conta do injusto, de tal maneira que o injusto é declarado justo por causa da justiça do justo, depositado na nossa conta que somos injustos. Então nós estamos justificados.